A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós, para o mundo. É a palavra de Deus aos corações. Vamos falar hoje a origem das contendas. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler, está orando, para que o Espírito Santo fale nos nossos corações. Amém? De onde procede guerras e contendas? Que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Pai, que o Espírito Santo coloca no meu coração, nos meus lábios, a palavra para ser transmitida para a igreja, para os amigos, para todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o grande apóstolo Tiago está dizendo a origem das contendas, de onde procede as guerras e contendas que há entre vós, diz ele. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Amados, quando fala dos prazeres que militam na nossa carne, não quer dizer da pessoa do sexo oposto, não. Às vezes a pessoa tem o prazer de dançar, de beber, de falar palavrões, tem prazer em ter dinheiro, tem prazer em ser famoso, tem prazer em viajar. Isso é uma guerra dentro de si quando você tem desejo. O seu prazer está viajando em bailes, em praias, em hotéis de luxo, entre amigos. Esse é o seu prazer. Mas a sua condição não dá, você não tem a condição financeira para satisfazer este prazer. Aí é da onde vem a contenda, as guerras dentro de si mesmo. Às vezes a sua guerra não é contra outro, é contra você, os seus prazeres, seus desejos de ser uma pessoa vista,
viajar, comprar coisas boas. E a sua condição é humilde. Aí vem as guerras. De onde vêm as guerras entre vós? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Você não está pecando, cometendo um pecado de traição, adultério, roubo. Não. Mas tem uma guerra dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Se nós parar para pensar, quantas pessoas ricas que eles gastam, digamos, no pet shop, com seu cachorro de estimação, mais do que uma família como a minha. Se nós for guerrear dentro de nós, com o prazer que nós temos, por que eu não posso ter isso? Vai ter uma guerra contra de mim mesmo. Ou que nós somos homens e mulheres de Deus. E sabemos que na glória, quando voltarmos ao Senhor, temos passado a dificuldade aqui na terra. E lá aonde nós vamos, não tem cobiça, não tem guerra, não tem desejos, não tem prazeres carnais, porque a carne vai ser desfeita. O corpo que nós vamos receber é um corpo celestial. Minha irmã, meu irmão, não pense em atrair para si aquilo que não é de Deus. O Espírito de Deus, ele está pronto para nos ajudar, ser humilde, sincero. Veja bem, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada pode obter. Viveis a lutar e a fazer guerra e nada tendes, porque não pede. Por que você, minha irmã ou meu irmão, por que eu? Por que nós cobiçamos aquilo que não é nosso? Veja bem, minha irmã, pensa. Eu não cobiço você, a mulher, para mim. Você é minha irmã em Cristo, eu quero a sua felicidade, eu quero o seu amor diante de Deus. Está entendendo? Não estou cobiçando o seu corpo, você não deve cobiçar o corpo do seu irmão. Entendeu? Tendes matais, eles matam as pessoas, invejas, e nada pode obter. Não adianta você ou eu, nós temos inveja dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, porque nós podemos matar, ter inveja, mas não podemos nos dar o que é deles. Viveis lutando e fazendo guerra para quê, minha irmã? Eu vou vencer, eu vou permanecer, mas eu vou vencer. Verão que eu sei vencer. Para que fazer guerra? Viveis a lutar e fazer guerra e nada tendes, porque não pede. Está entendendo? Você tem que lutar na presença do Espírito Santo de Deus, na presença de Deus, de Cristo, na oração, no jejum, no amor, amor ágape, amor não fingido, o amor que transpassa dessa vida para outra. Oxalá, meus irmãos, se todos os irmãos, todas as irmãs que eu conheço, que eu converso, que eu falo, conhecesse o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor ágape, o amor que eu sinto por você, quando você está doente, está angustiada, está depressiva, eu estou doente.
Estou orando, estou chorando, estou pedindo ao Senhor que abrace a minha irmã, porque eu não posso abraçar. Que o Senhor ponha as mãos aonde está a enfermidade, a angústia, que eu não posso pôr as mãos aonde ela está sentindo a dor. Em oração e súplica, quando a ansiedade bate no seu coração, se não tem palavras, fica pedindo fôlego, eu clamo ao Senhor que entre no seu coração e te abrace gostosamente. E que você seja restaurada. Quando você me liga ou me manda uma mensagem que está bem, graças a Deus, como eu fico feliz. Por isso que eu digo, o amor de Deus é maravilhoso. Pedir e não recebe, porque pede mal. Veja bem, pede para esbanjar nos seus próprios prazeres. Você quer que Deus te dê riqueza, quer que Deus te dê o homem que é da outra irmã, quer que Deus te dê a mulher que é do outro irmão. Está querendo desfazer um casamento para o seu bel prazer, por isso não recebe, porque pede mal, pede esbanjar em vossos prazeres. A mulher mais linda da igreja ou da face da terra, para você, meu irmão, é a mais completa, é a mais carinhosa, a mais charmosa, é a sua esposa, aquela mulher que um dia você prestou juramento diante da igreja, diante de Deus, de ser fiel na alegria, na dor, até que a morte separasse. Mas nunca ora para Jesus tirar sua companheira ou seu companheiro. Ora para Deus mudar o comportamento do seu companheiro. Se ele é rude, se ele é frio, é calculista, ele não te satisfaz. Você tem 2 joelhos, lábios e um coração. Derrame o seu coração diante de Deus e clame a Ele. Converse com Jesus a sua necessidade de mulher agora, como Maria Madalena chorava aos pés de Jesus. Ela não chegava como uma santa, chegava como uma mulher. Aí você vai receber do Senhor para gastar naquilo que lhe é necessário, o amor, a compreensão, mas não invejai a casa, o carro, a mulher ou o homem de outro. Não. Aquilo que Deus te deu, você pode pedir ao Senhor que Ele mude o comportamento da pessoa. Não precisa trocar de mulher para ser feliz. Não é trocando de homem que você será feliz. É trocando de hábitos. Clamar ao Senhor. Apresentar sua companheira como Isaac apresentou Rebeca. Por 20 anos, orando ao Senhor, por 19 anos. E ela engravidou e deu 2 filhos. Assim, meus amados, uma mulher vence as lutas da carne, os desejos, as necessidades. Assim um homem vence as lutas, os desejos, a necessidade. Não é você saindo com outra mulher para satisfazer os seus desejos, sua ansiedade, que vai mudar o comportamento entre você e sua esposa. Lembra que na sua casa tem uma mulher que te ama, se guarda para você, tem uma filha ou um filho que te ama. Gostaria de ver o casal, o pai e a mãe felizes, amando, trocando juras de amores. E lembre-se que isso faz parte da criação e da formação dos seus filhos. Ore, e Deus vai fazer a obra.
E você vai falar comigo depois. 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Veja bem, aqui tem crente, tem pastores, tem igreja que ensina que nós não podemos ter um amigo não crente. Aqui está falando infiéis. O que é um homem infiel? Eu saio com um amigo que vai para um bar beber. Vou sair com um amigo que ele não teme a Deus, ele vai encontrar com mulheres. Está entendendo? Então eu estou sendo infiel, estou fazendo amizade com o mundo. Não é o homem, ou a mulher, o vizinho, a vizinha que não é crente. É aquele que está no mundo. Qualquer homem que tem sua esposa, seus filhos, e que é de boa índole, ele não vai sair com outro para encher a cara de bebida no meio de mulheradas, de ferra e de briga. Isto é amizade do mundo, não é do homem. E aquele que se torna, entendeu? Que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é do mundo, não é do homem, não é da mulher, gente. Cuidado. Eu não estou falando que eu não posso ter um amigo não crente, eu tenho. Uma amiga não crente, sim, eu tenho. Está dizendo que eu não posso ter amizade do mundo. Esse mundo da prostituição, o mundo das drogas, o mundo da bebida, está entendendo? O mundo da inimizade, da fofoca, da contenda, das divisões, da mentira, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é Deus que torna-se meu inimigo. É eu, se eu escolher o mundo com a sujeira que está, e eu quiser ser amigo do mundo, da prostituição, da mentira, da contenda, do matar, do invejar, do beber, prostituir no mundo. A prostituição não é só homem e mulher. A prostituição é tudo aquilo que engloba o pecado do mundo. Então, se eu quiser isto, se a irmã fizer assim, quiser, se o irmão quiser, aí nós, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É eu, o grande apóstolo, ensinando com carinho, dizendo, Antônio, se você quisesse ou fizesse amigo de tudo isso, todo tipo de pecado do mundo, você está constituindo inimigo de Deus. Porque Deus não deixa lugar de santidade para estar no mundo. Veja bem. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Olha, essa passagem aqui, do versículo 5, pesa. Ou suponde que em vão afirma, que é em vão que afirma a Escritura? Não. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Amado, o Senhor
Ele tem cuidado, tem zelo, tem ciúme do nosso corpo. Por quê? Veja bem, minha irmã. Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha, seu corpo é de Deus. Seus cabelos, sua cabeça, a sua mente, o seu pensamento, os seus lábios, os seus olhos, as suas mãos, os seus pés, o seu corpo todo, coração, toda parte linda do seu corpo pertence a Deus. E ele não troca, não deixa, não divide aquilo que é dele com ninguém. Então veja bem, minha irmã, você é de Deus. É templo, morada do Espírito Santo. Deus não mandaria uma pessoa que não fosse fiel a Ele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Minha irmã, você lembra? Quando você diz, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Quando eu falo alguma coisa que não agrada ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é democrático. Está entendendo? Ele quer que eu seja sincero, mas ele não quer que eu seja carrasco a ponto de pegar o meu irmão ou a minha irmã e matar porque deu um deslize. O Espírito Santo abraça, o Espírito Santo perdoa, o Espírito Santo levanta, faz você estar de pé para glorificar o nome do Senhor. Porém, o Espírito Santo não aceita que no seu corpo ou no meu corpo tenha alguém que mande. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Veja bem, como mulher você tem um esposo. Ele é dono da sua parte carnal. Você imagina se um homem ou uma mulher, você, minha irmã, está na igreja, aí você souber que tem dentro da igreja uma irmã ou uma jovem que está cortejando o seu marido, o seu esposo, que você dorme com ele, você fez juramento com ele. Como você fica, está dividido, o seu esposo está usando outra mulher. Como você fica? Será que você aguenta? Você, meu irmão, sabendo que a sua esposa está trocando, tem outro homem na sua ausência. Como você vai ficar? Como eu viveria? Agora imagina o Espírito de Deus. Deus que não divide a honra dele com ninguém, e você é a honra de Deus. E nós somos a honra de Deus. Ele comprou-nos com o sangue do Filho dele e nos enviou o Espírito Santo para ficar. Os opondes que em vão afirma a Escritura. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Você imagina se um homem ou a mulher que pode divorciar, casar amanhã e falar assim, problema dela e eu estou bem, fica revoltado, às vezes mata. Como fica Deus, que é santo, Deus que não trai, que não pensa em trocar você por outro ou por outra, e saber que no seu coração tem Deus estranho. Às vezes nós falamos, é o adultério que a irmã, o pastor está falando, eu estou falando crentes que adoram a Deus e a Satanás, com o seu corpo, com vaidade, com mentira, com palavreados, mostrando o seu corpo que não é seu para os homens,
Ou os homens mostrando para a mulher o seu corpo que não é seu. Se você é templo do Espírito Santo, você tem um dono. Para você saber se é pecado, se o seu dono se sente bem de você estar mostrando o seu corpo para outra pessoa, pega a sua esposa e vai no meio de um grupo de mulheres lindas e se expõe e se joga nos braços delas. Se a sua esposa aceitar, Deus pode aceitar isso também. Pega o seu esposo e leva nos lugares onde tem homens ricos e lindos, bem arrumados, e se atire, mostre o seu corpo para eles. Se o seu esposo ficar confortável, Deus ficaria confortável também. E isso o seu esposo que pode deixar você, ou você está se entregando para outro homem ali, ele está se entendendo para outra mulher lá. E Deus não, ele não troca. Você é dele, eu sou dele. Cuidado com o pecado. Por isso que o apóstolo Tiago ele ensina orientando. Certo? Antes ele dá maior graça pelos que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste. Se eu sou um homem soberbo, acho que sei tudo, não tem importância, eu olho para os irmãos olhando por cima porque eu sou maior, Deus resiste a mim. Por isso que eu falo, o ensinamento não é eu falar, Deus resiste o irmão ou a irmã, a igreja não. Deus resiste a nós, a mim principalmente. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Porque diz, antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Minha irmã, meu irmão, tem pessoas que acham difícil ser humilde. Mas você está se humilhando diante desse povo. Esse povo não está te vendo. Amado Jesus Cristo, Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, ele não foi humilhado só na cruz, não. Ele nasceu em humilhação, viveu em humilhação e morreu em humilhação. Eu quero perguntar para o amigo e a amiga, e o irmão e o pastor, qual foi o pecado cometido por Jesus Cristo? Qual era a desobediência dele para ele nascer e viver na humilhação e morrer na humilhação? Se você não puder me falar qual foi o pecado dele, eu vou te falar qual é o meu pecado. Eu sou inteiro, nascido em pecado. Jesus Cristo, ele não me impede para ser humilde. A palavra de Deus está dizendo antes, ele dá graça pelos que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se eu quiser ter a graça de Deus, eu tenho que ser humilde. Deixa que o soberbo é Deus quem resiste. Amém? Quando você ouvir isso de virtude, me pergunta, manda mensagem. Sujeitai-vos perante a Deus, portanto a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus está. O que Deus quer? O que Deus não aceita? Deus não aceita o pecado, a vaidade. Deus não aceita a mentira. Deus não concorda. Suportai. Está entendendo? Sujeita. Se Deus falar que tem que andar de pé descalço, sujeita. Se Deus falar que você tem que apanhar de um lado do rosto ao outro, sujeita. Mas resiste o diabo quando ele trazer para você
a cesta, as mesas preparadas que te conduzem ao inferno. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitam a Deus. Em tudo que você estiver passando, faça como Jó. Glorifica o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu tornarei para o céu. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a coisa mais importante do mundo é ser cristão. Ser crente em Cristo Jesus. Porque quando nos sujeitamos a Ele, Ele nos abraça e nós resistimos ao diabo e ele fuge de nós. Quando fala existir o diabo, não é existir irmão e irmã, não, irmão. É o diabo mesmo que foi com Cristo lá, ó, oferecer riqueza, posição. Irmã, Satanás estiver oferecendo para você um novo casamento, uma coisa, até orar para que Deus tire o seu marido ou a sua esposa, é o diabo. Resiste esse condenado, que ele vai fugir de você e sujeitar a Deus, que ele vai cuidar. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Está falando de homem. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Se eu chegar a Deus, mas Deus não me ouve. Mas será que eu estou chegando a Deus, me humilhando? Pai, eu sou pó, cinza. Tem crente que quer chegar diante de Deus como se fosse o secretário de Deus, dando ordem, transmitindo ordem para Deus, falando em nome de Deus, para o povo de Deus, transmitindo a palavra de Deus para o povo de Deus, como se ele fosse Deus. E Deus não pode ser interpretado. Não. Chegai-vos a ele humildemente, humilhai, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Eu sou pecador, eu sou falho. Purifico. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Às vezes nós temos aqui o ânimo dobre. Pensa uma coisa, pensa outra, e tem desejo naquilo que não é nosso, naquilo que Deus não se agrada. Limpai o coração, aquele que é de ânimo dobre. Limpai o coração. Está entendendo? Como é bom ouvir o ensinamento do apóstolo Tiago. Ele prepara o homem ou a mulher para entrar na glória. Se nós der ouvido e atentar pela palavra, nós vamos entrar nas portas, no céu pelas portas. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em prantos e as vossas alegrias em tristeza. Você já imaginou, meus amados? Que ensinamento maravilhoso. Essas coisas que faltam hoje na igreja. Dizer para a igreja, olha para mim. A palavra diz para nós, afligi-vos, lamentai-me, nós lamentai, chorai, igreja, convertei-se os vossos risos, a sua alegria em pranto. E a vossa alegria em tristeza. Estamos rindo, vamos chorar por este mundo que jaz o maligno, pelas enfermidades que está vindo sobre a igreja, sobre o mundo. Deixa de riso, vamos, e o vosso riso em pranto, transforme-se, converta em pranto.
em súplica, está alegre. A vossa alegria transforma em tristeza. Quem que perde um ente querido que não fica triste? Está entendendo? Por isso ele diz, afligi as vossas lágrimas, afligi-vos, lamentai, chorai, converte, lamentai. Amados, um lamento não é uma oração, Senhor, Deus te agradeço pelo esse dia, não. Lamento é derramar, é falar o que você não tem palavras. Aquilo que o Espírito Santo é quem traduz e leva diante de Deus. Lamentar é uma pessoa que está na angústia, no fogo, dentro da água, suplicando que alguém tire para ser salvo da morte. Isso é um lamento. Alguém que está uma semana sem comer ou preso dentro de uma cisterna. E lamenta, clamor, tantas as coisas, que alguém o tire. Isto é um lamento. Choro, converta os vossos risos, quantas alegrias, risos de vaidade, convertei-vos em prantos, e a vossa alegria em tristeza. Meus amados irmãos, o versículo 10 fala, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Por isso que eu falo, meus irmãos, vamos se humilhar mesmo, na presença do Senhor. Ele vai nos exaltar. Eu não posso exaltar o meu irmão ou a minha irmã, mas se você se humilhar na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Não é só um que Ele exalta, Ele exalta todos. Quanto se humilhar. Esse ensinamento é um segredo. É um segredo. Veja bem, afligi-vos, lamentai e chorai. Aflige a vossa alma, lamenta pelas vidas, lamenta por aquilo que você poderia ter feito e não fez, lamenta pelo pecado que você poderia ter desviado e não desviou. Chorai, chorai, converta-se o vosso riso, para de rir, em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Ande triste, por causa da angústia deste mundo, por causa das enfermidades, por causa dos nossos opressores. Resiste ao Satanás, resiste o diabo, e ele vai fugir. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mas está tão difícil a humilhação na igreja, porque o homem ou a mulher que atenta um tempo de oração, de súplica, se humilhando aos pés do Senhor, ele é tido como santarrão, ele é tido como quadrado. Mas eu te digo para você, meu irmão e minha irmã, meu amigo pastor, o versículo 10, o final é o epílogo deste ensinamento. Humilha, mas esquece de quem você é, humilha-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mas eu já esqueço o que você já fez. esquece, humilha. Mas todo mundo sabe quem eu sou.
Esquece que você é. Você é um grande pastor. Eu sou pastor. Esquece, humilha-vos na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. Ele está ensinando. E eu preciso pegar para mim. Mas esquece o que fizeram comigo. Antônio, humilha-se. Senhor, mas esquece o mais. O porquê. Falaram de mim, seu Deus. Esquece. Humilha. Quem se humilha não pede justiça. Só pede misericórdia. Lembra? O seu irmão, a sua irmã falou mal de você. Colocou o seu nome nos jornais. Qual é o caminho que você deve pegar? Dobrar o joelho diante de Deus e pedir justiça. Se você é injusto, se eu sou injusto, quem sou eu para pedir a morte da minha irmã ou do meu irmão? Quem sou eu? Que merecimento eu tenho para colocar diante de Deus para eu quero que pese a mão na irmã que me prejudicou? Ele disse para mim, Antônio, a sua irmã, o irmão, o parente, o pastor, a igreja, te humilhou, te desprezou, está falando mal de você, você está triste, humilha-vos na presença do Senhor, pede misericórdia ao Senhor, para você e para os irmãos ou para a irmã, para todos que fizeram isso contra ti, que lançou você no calabouço, para que eles não pereçam. Humilha na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Antônio, humilha-se, e o Senhor vai te exaltar. Eu sou falho, eu posso errar, eu peco. Às vezes, por confiança, eu posso pecar. Veja bem, eu posso pecar por confiar na pessoa, eu posso cometer um delito. Eu confio no irmão, eu posso confiar demais e, de repente, eu cometer um pecado. Falar o que não devo, porque eu falei por confiar. Mas então, o que é que eu tenho que fazer? Me humilhar. Para humilhar diante do irmão ou da irmã é uma coisa, mas diante de Deus é outra coisa. Eu tenho que me humilhar, pedir o perdão e a misericórdia, porque se alguém falou mal de mim, se eu pegar, puxar lá no começo, fui puxando tudo, eu dei um caminho, eu deixei uma entrada, deixei uma vírgula, deixei uma porta, uma janela aberta para que a pessoa entrasse contra mim. Está entendendo? Então eu tenho que me humilhar diante de Deus e Ele me exaltará. Você, minha irmã, tem que se humilhar diante de Deus e Ele te exaltará. Você, meu irmão, você jovem, adolescente, criança, você obreiro, você pastor como a mim, temos que se humilhar e Deus nos exaltará. Humilhar, quem humilha não tem razão, quem humilha não tem autoridade, quem humilha só pede misericórdia. Se humilhar é diferente de apresentar alguma coisa, senão súplica, reconhecimento que depende do Senhor. Amados, esse ano está terminando. Ore para que o Espírito Santo
Enche os corações de alegria, de paz e saúde, porque muitos são as lutas e enfermidades que está assolando as nações. Mas agora eu estou orando. Aonde estiver um enfermo que crê, Jesus vai pôr as mãos e vai curar. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Querido Deus eterno Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, alcança esse irmão, alcança essa irmã que está canceroso, que está lunático, que está diabético, que está com colesterol, que está com o rim parado, que está com problema no coração, infarte, que está com AVC. Visita esse irmão que está com problema na próstata, essa irmã que está com problema nos ossos, nos nervos, no sangue, insônia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse irmão e essa irmã que está com paralítico numa cadeira de roda, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que está cego, que está mudo, entre com providência agora e ordena a cura, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que crê. Toda enfermidade ordeno que sai em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, envia anjos para guardar as famílias cristãs, para guardar os lares na face da terra, para guardar a igreja. Pai, receba, Senhor, essa mensagem, que o Espírito Santo fala nos corações. Senhor, que a minha súplica, Senhor, seja diante de Ti aceito, meu Pai. Jesus, salve esta nação, presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes, policiais. Tem misericórdia dessas nações que estão guerreando, Pai. Tudo é ambição do homem. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa a minha igreja, abençoa o pastor, abençoa a família na igreja, abençoa minha casa, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus genros. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Senhor, visita a Dona Antônia, que está saindo do hospital hoje. Liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoa as irmãs. E eu agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor.